Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist A Física para o Estudante Apressado. Se você não conhece o nosso trabalho, se inscreva e ative os sinos de notificação, pois constantemente estou postando videoaulas para vocês de todos os assuntos da física nessa nossa playlist, né? Hoje, nós estamos trabalhando com mecânica e o assunto é o movimento uniforme. Vamos então começar? Caneta e papel na mão, vamos lá, ó. Então, no movimento uniforme, nós temos dois tipos de trajetória. As trajetórias retilíneas e as trajetórias curvilíneas, que são movimentos circulares. Hoje nos dedicaremos ao movimento retilíneo e uniforme. Para entender o que é o movimento retilíneo uniforme, eu começo com vocês chamando de características do movimento. Assim, chama mais a sua atenção e você passa a entender com clareza o que é este movimento. Bem, primeira característica aí fundamental. O móvel percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é o que você tem que saber. Para que o movimento seja retilíneo uniforme, o deslocamento do móvel tem que ser sempre o mesmo e gastando sempre o mesmo tempo. Bem, toda vez que a gente for fazer análise de um movimento, é necessário que o nosso tempo de início seja zero. Para quê? Para dizer que tudo o que aconteceu antes desse tempo não interessa. O que vai me interessar é a partir deste tempo zero em diante. E toda vez que eu tenho um tempo nulo, a posição a qual o móvel se encontra é a posição inicial. Vamos supor aqui 10. Então eu sei que o movimento retilíneo uniforme está começando a partir da posição inicial 10 metros. E aí ele tem que cumprir o que está acontecendo. Bem, vamos colocar aqui 20 como a sua segunda posição. O tempo que ele vai levar, 2 segundos. Portanto, ele saiu da posição 10, foi para a posição 20, indo do tempo 0 ao tempo 2. Gera um deslocamento e um certo intervalo de tempo. Para o movimento, então, ser uniforme, o deslocamento tem que ser igual. Então, ele vai percorrer mais 10 metros, chegando a 30, gastando mais 2 segundos, estando no segundo número 4. O próximo vai ser 40 metros a sua posição e o tempo 6 segundos e assim por diante. Note, vamos aqui analisar, que ele está percorrendo posições diferentes. Pode ver, a posição dele está aumentando com o passar do tempo. Agora, como é que eu sei que esse aqui é o movimento uniforme? Porque o seu deslocamento está indo de 10 em 10, o tempo de 2 em 2. Isso é um movimento uniforme. Agora, com este exemplo, eu tenho certeza que você entendeu. Bem, nas últimas aulas a gente discutiu já algumas grandezas físicas importantes de conhecimento básico para esses movimentos específicos. E uma delas era a velocidade média, que nós calculávamos como ΔS sobre ΔT. Se você não viu, são as duas aulas aí para trás que você precisa dar uma olhadinha em nossa playlist. Portanto, a nossa velocidade média representa o deslocamento sobre o tempo. Olhe bem o deslocamento. 10, 10, 10, o tempo 2, 2, 2. Então, o que está acontecendo com a velocidade? Muito bem, essa nossa segunda característica. Vou ficar de costa aqui para você para escrever. Ela diz o seguinte: a velocidade é constante. Essa é a grande característica desse movimento. É por isso que o tempo é zerado. Para falar, pô, como é que eu começo um movimento com velocidade constante? Não dá. Então, o móvel ele tem que vir adquirindo velocidade. Quando a velocidade começa a ser constante, é o momento que o tempo zera. Para cronometrar, quanto tempo dura este movimento. Esta é a ideia de se colocar um tempo nulo. Agora, além de a velocidade ser constante,
ela tem que ser diferente de zero. Isso é meio lógico, né? Ela tem que ser diferente de zero para que não esteja parado. Bem, tá aí a segunda característica importante do nosso estudo, velocidade ser constante. Uma outra videoaula para trás ainda aí da nossa playlist, nós falamos de uma outra grandeza física que representa a rapidez com que a velocidade varia. E é essa grandeza chamada aceleração. Então o nosso item 3 vai ser para falar dessa aceleração. Bem, note aqui de novo na definição. Rapidez com que a velocidade varia. Velocidade não varia. Portanto, o terceiro item, a aceleração é nula. Não há aceleração nesse movimento. Isso aqui é importantíssimo que você saiba do nosso movimento. Ele, então, tem deslocamentos iguais em tempos iguais. Com isso, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, não tem aceleração. Esse é o nosso movimento uniforme. Fisicamente, você entendeu. Agora que a gente entende fisicamente, conseguiu entender o conceito, eu preciso saber aplicá-lo. Portanto, onde que nós temos esse movimento em nossa natureza? Ou em aplicações práticas do dia a dia, porque é assim que o seu vestibular cobra de você. Bem, existem trens-balas, deixa eu colocar aqui, trem-bala, o famoso mega leve. Alguns países asiáticos, tem bastante desse trem-bala, funciona por forças magnéticas, faz com que ele dê uma, entre aspas, levitada ali, no ar, o que reduz demais o atrito. Então, por longos trechos, esse trem é capaz de manter uma velocidade constante, coisa de 500, 600 km por hora, muito rápido, Acredito que você já viu. Se não, dá uma pesquisada no YouTube, isso vai te ajudar a entender um pouquinho desses funcionamentos físicos. Um outro exemplo que a gente também tem está no carro, chamado piloto automático. Só que para o carro, como nós temos o atrito da roda com o asfalto, vamos escrever aqui, piloto automático. O atrito da nossa roda com o asfalto, a resistência do ar, são vários fenômenos ali atuando. O piloto automático tem um curto intervalo de tempo de duração constante, mas ele mantém. É por isso que a gente trabalha com tempos bem curtos, 6 segundos, 10 segundos, onde é possível a gente verificar isso. Além do piloto automático, a gente tem escada rolante, que é aquela esteira, Ela é mantida com velocidade constante. Esteira do tipo escada rolante de aeroporto ou esteira da academia, todas elas apresentam ali um curto intervalo de tempo em que a velocidade pode ser mantida constante. Se você ligar e não pisar, ela vai embora, mantenha a velocidade. Outro exemplo, mas que nós vamos estudar com mais clareza, com mais matemática, são os elevadores. Já tenho no canal aí um vídeo que fala sobre o elevador e como ele funciona. Mas o elevador, antes assim, do primeiro para o segundo andar, ele acelera, para poder adquirir velocidade. Quando ele estiver chegando no andar, ele dá uma freada. Mas o meio do caminho, ele tem velocidade constante. Note que a gente tem bastante exemplo da nossa natureza associado a este movimento. Então, fisicamente, moçada, tá aí. Isto é movimento uniforme. O que a gente vai descrever agora é a parte matemática. Como prever? Se eu falar para você, em 50 segundos, quanto tempo ele gastou? Com certeza você vai conseguir me dizer 8. Aí eu falo, peraí, então no 10º segundo, onde ele vai estar? Com toda certeza você vai me falar 60. Mas e se eu falar no segundo 1500? Ou depois dele ter andado 1480 metros? Não parece que fica mais complicado você continuar a tabela? É para isso que temos uma função horária. Imagine então um móvel caminhando numa trajetória, vamos orientá-la positiva, ok? E em um determinado instante eu falo, aqui eu vou começar a observar o movimento uniforme. Então no tempo 0,
a posição inicial do móvel passa a ser contada. Vamos então ver quanto tempo dura ou em que posição ele se encontra ao manter este movimento, que é mais ou menos o que a tabela mostra para nós, ó. A variação da posição com o tempo. Bem, pela tabela a gente partiu da expressão da velocidade média, não é? E vocês notaram que esta velocidade média, ela passa a ser uma velocidade V, que tem que ser constante. Ok? A média é a mesma ao longo do tempo. Então a gente transforma a velocidade média numa velocidade V constante. Então a gente tem o seguinte, V é ΔS sobre ΔT. O V é a posição do fim menos a posição do início, tempo do fim menos tempo do início, que é a abertura do ΔS e ΔT. Bem, o nosso T0 foi atribuído 0. E assim a gente passa a ter as posições, né, a diferença delas sobre o tempo, multiplicando. Cruzado a gente tem que S menos S0, S menos S0 é igual a V vezes T. Passando S0 para o outro lado, a gente então cai na famosa equação do movimento uniforme, que acredito que os seus professores aí da escola, ou até aquele que está aqui da universidade, já pode ter algum momento dito para você, essa é a famosa equação do sorvete, né? Mas está aqui, essa é a função horária das posições, tá? Então, ela vai mostrar para nós como que a posição varia com o tempo. Vamos anotar ali, ó, função horária da posição. Pronto, e assim a gente tem uma função importantíssima da natureza. Olha bem, o exemplo ali da tabela. Consegue observar aqui? Então, vamos montar esta função. S0 mais VT. A função S vai estar sendo modificada. Qual que é a posição inicial? É sempre no instante zero. Ela é 10. Qual é a velocidade? Se você pegar em todos os instantes, essa velocidade dá 5. Como a posição está aumentando, velocidade positiva. E isso vezes o tempo. Esta é a função horária que descreve a nossa tabela. Note que se o tempo é 0, aqui zera, a posição é 10. Se o tempo é 2, 5 vezes 2, 10, com 10, 20. Se o tempo for 4 vezes 5, 20, com mais 10, 30. E assim por diante. A partir dessa função a gente consegue prever no tempo, sei lá, que eu nem lembro mais qual foi o exemplo do tempo que eu dei, 12 segundos, 30 segundos, 1800 segundos, ou posição 1500 metros, você consegue determinar a partir dela. E aqui em diante a gente tem todas as aplicações dos nossos movimentos. Não faço exercícios nessas aulas, pois eu acredito que com a base teórica muito bem formada, você depois é capaz de fazer qualquer exercício. Mas eu já estou programando para essa nossa playlist, eu deixar um link ao final de cada um desses vídeos, depois eu adiciono eles, com listas de exercícios e depois vídeos resolvidos desses exercícios para que você possa treinar. Como eu estou começando a playlist agora, vamos indo devagar, mas futuramente você entra aqui, você verá o link abaixo aí do exercício, você clica, terá a lista e terá a resolução, beleza? Espero que o movimento uniforme tenha feito sentido para você agora e que você esteja de forma assim apta a resolver exercícios. Existem alguns gráficos, mas eu vou criar um vídeo específico só para discussão gráfica para ajudar vocês. Bem, se você ficou até aqui e gostou do nosso trabalho, dê o seu joinha, deixe um comentário que deixa assim o nosso canal reconhecido, né? O YouTube vai entender e vai jogar o vídeo para cima. Isso vai nos ajudar bastante a levar exercícios, a levar teoria, toda a física de qualidade para vocês. E se você não está inscrito, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo com seu amigo que também tem pressa em aprender física. E os aguardo nossa próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.